Bem, boa tarde, pessoal. Dando continuidade, né, nós vamos falar das curvas de passivação, né, sobre passivação, né, mais especificamente sobre as curvas de polarização que são obtidas a partir de materiais passiváveis, né. Muitos metais, né, em meio aquosos, né, eles corroem ativamente até determinado potencial, né. A partir daí, eles passam a apresentar uma corrente anódica reduzida, né, ou seja, uma corrosão pequena ou desprezível, né? Esse comportamento ele pode ser avaliado, né, apreciado pela forma da curva de polarização, né? Então, a curva, conforme eu vou deslocando o potencial do material para potenciais mais anódicos, né, é, inicialmente a gente tem um aumento de corrente, um aumento do potencial, chega num determinado potencial, acontece uma queda de corrente, né? Essa queda de corrente a gente associa ao processo de passivação, tá? Então, olhando essa curva, né, o que a gente consegue visualizar aqui, ó, é o nosso material aumenta a corrente conforme a gente aumenta o potencial, né? O potencial está aumentando, a corrente aumentou. Aí chega aqui numa corrente crítica, né? Nessa corrente crítica, né, um aumento do potencial faz que o nosso material tenha uma redução abrupta, né? E essa região é a nossa região com a corrente de passivação, log de P, né? É a nossa região de passivação. Então, a região de passivação, mais especificamente, seria desse ponto até aqui em cima, tá? Essa região inicial, a gente chama ela de região ativa, né? Ativa no sentido que eu estou aumentando o potencial e a atividade, a quantidade de corrosão está se intensificando. A corrosão intensifica nessa região. A partir daqui, acontece uma redução da taxa de corrosão. Se o material está em potenciais abaixo desse, né, eu teria aqui a curva catódica do metal, né? Eu estaria polarizando o metal catodicamente, tá? Então, nós teríamos aqui, né, a região de imunidade, a região onde o metal tem nenhuma ou quase nenhuma corrosão, tá? Seria a região de imunidade. Essa curva seria uma curva típica de metais que passivam, né, em algum meio, né? É característico de metais com filme passivo extremamente estável, né, e de alta resistividade elétrica, né? O filme que se formou na superfície, ele é estável, né, e ele apresenta uma resistência elétrica elevada, né, e essa resistência elétrica faz com que a corrente, né, seja menor, né, porque eu tenho uma resistência, a corrente, o elétron tem que passar pelo filme passivo, né, e ele não consegue passar na velocidade que ele passava na região ativa, né? Se diminui a velocidade da passagem desse corrente por causa desse isolamento elétrico que aconteceu na superfície. Esse potencial que ele está chamando de F, né, é o potencial de Flade, é o potencial da região de transição da região ativa para a região passiva, tá? O I crítico, como a gente comentou, já é a corrente máxima, né, antes da passivação, né, e o IP é a corrente de passivação. Observação e características típicas das curvas anódicas, né, com região passivável, tá? É comum aparecer oscilações de corrente na região de potencial de Flade, né? Então, naquela região próxima ao potencial de Flade, pode ter oscilações da corrente, né? Essas oscilações são comuns aparecer em alguns ensaios. A passividade, né, parece ser o resultado da competição cinética, né, de várias reações possíveis, né, como dissolução do metal, né, então eu estou aumentando o potencial e eu posso estar tendo uma dissolução, a reação do metal com meio formando compostos protetores, né, eu posso estar formando algum filme na superfície, algum composto que está aderido, que fica aderido à superfície e protege, né, eventualmente também pode estar associado à dissorção, né, de algumas espécies, né, do meio sobre a superfície, né? Então, algumas espécies que estão no meio vão ficando absorvidas na superfície. Quando ocorre a formação desse composto protetor, né,
que ele seja cineticamente relevante, preponderante, né, a dissolução só vai acontecer a partir do filme formado, né? Eu teria que dissolver o filme primeiro para poder ter acesso ao substrato, ao metal, né, lá embaixo, né? Então, isso que faz com que aquela corrente reduza para aqueles valores mais baixos, tá? Isso é muito comum, né, de observar, né, em aço inox, né, em algumas ligas de alumínio, de níquel, de titânio, né, esses materiais, né, principalmente na presença de oxigênio, né, em meio aerado, né, eles tendem a apresentar uma região passiva. Observação e características típicas das curvas anódicas em região passivável, né, em região passível, tá? Isso aqui é muito importante, né? A densidade de corrente passiva, né, comumente ela está entre 0,1 e 10 microampere por centímetro quadrado, né? Só para a gente ter uma ideia, né, porque quando a gente vai observar as curvas de polarização aí nos artigos científicos, né, as escalas de corrente podem ser diferentes, né? Então, eu fiz aqui uma comparação, né? Um I de 10 microampere por centímetro quadrado é equivalente a 10 na menos 2 miliampere por centímetro quadrado, que é equivalente a 10 na menos 5 ampere por centímetro quadrado, né? Então, eu preciso que a corrente de passivação, né, a corrente passiva, usualmente, ela é menor que 10 na menos 5 ampere por centímetro quadrado, ou 10 microampere por centímetro quadrado, né? É bom ter essa noção. Por que é bom ter essa noção? Porque você ter uma região com resposta praticamente linear com o potencial, né? Eu aumento o potencial e a corrente não se altera, tá? Não necessariamente representa que isso seja uma região passiva. Para que seja uma região passiva, eu preciso que a corrente nessa região seja baixa. Indica que, se a corrente é baixa, como a gente viu nos slides anteriores, que a gente acabou de trabalhar sobre eles, né, da aula anterior, gravada anterior, né, vocês lembram que tinha lá, quando o material era excepcional, tinha comportamento excepcional à corrosão, excelente à corrosão, bom à corrosão, vocês vão ver que esses valores de corrente de 10 microampere por centímetro quadrado estão próximo daquela região de excelente, né? Que é o que caracteriza que o material está passivo, né? Se essa região linear tem um potencial, tem uma corrente muito alta, né? Como é que você vai dizer que ele está passivo? Se a perda de massa, perda de espessura, perda de volume é muito alta, né? Então, é importante que essa área de E por I praticamente linear e paralela ao eixo E, né? É importante que isso tenha uma corrente significativamente baixa, né? O que implica em taxas de corrosão baixa. Então, valores muito maiores do que esse normalmente está associado, aí a gente chama essa região linear de pseudopassividade, tá? A gente acaba chamando ela de pseudopassividade. O formato da curva indica que é uma região passiva, mas a corrente não permite dizer que a taxa de corrosão é insignificativa, tá? Ela não é desprezível, tá? Bem, os mecanismos de passivação, né? Existe algumas coisas já aceitas, né? Vamos dar uma olhadinha nesses mecanismos, tá? De acordo com o Ulrich, né? Ele atribui a passividade à absorção de O2 na superfície do metal, tá? Então, o oxigênio ficaria absorvido na superfície, né? E os elétrons de valência do oxigênio preencheriam os orbitais, né, livres do metal, né, evitando que o mesmo se dissolvesse, tá? Então, a explicação do Ulrich para a passivação seria essa. Outros autores associam a passivação à formação de um filme tridimensional de outra fase, né? Então, ele associa a formação de um óxido ou de um hidróxido do metal, né? O metal que a gente está ensaiando estaria formando um óxido dele ou um hidróxido dele na superfície, né?
E esse filme de poucos nanômetros, né, de uma espessura muito fina, parece ser responsável pela inertização, né, pela redução da taxa de corrosão do metal. Tá? A princípio, a gente deve ter as duas coisas acontecendo. Né? É importante a gente comentar que, se eu pegar um aço inoxidável, né, por exemplo, esse daqui, né, tá? Se eu pegar um aço inoxidável, né, esse metal já tem um filme de óxido aqui na superfície, né? E quando eu começar a polarizar, eu vou ter a região ativa, né? Mas chega num determinado potencial onde a espessura desse filme garante a proteção naquele potencial mais elevado. Uma mistura, né, misto, né, ou sequência de filmes, né, seria a situação mais aceita, né? Ou seja, a distorção mais a formação do filme tridimensional seria a situação mais aceita para a passivação, né? Vamos pegar aqui uma curva de polarização potenciodinâmica cíclica, tá? E vamos ver se a gente consegue identificar todas as regiões, né? Então, ó, essa região que a gente está vendo aqui, né, é a região de Tafel, né? Ó, região catódica e região anódica, tá? Toda essa superfície aqui em cima é a resposta anódica do nosso material, tá? Durante o ciclo de varredura, né? Durante a polarização na direção anódica, tá? Mas vamos lá, como é que a gente identifica as regiões, tá? Essa primeira região aqui, tá? A gente chama de região de imunidade, tá? É quando o material está polarizado catodicamente, né? Então a gente teria aqui a região de imunidade, onde não ocorre corrosão no nosso material, tá? A interseção, né, da região catódica com a região anódica, né, vai nos definir aqui o potencial de corrosão, né, e a corrente de corrosão, né, que seria com as inclinações de Tafel aqui, né, define aqui um ponto de interseção, né, e a gente teria daí a corrente de corrosão, tá? Essa região acima do ECOR, né, que a corrente aumenta com potencial, a gente chama de região ativa, né? Então, ocorre um aumento da corrente com potencial, tá? E quando a corrente fica limitada, né? Ela passa pelo máximo, a gente define o I crítico, tá? E o potencial nessa região do I crítico é o nosso potencial de Flade, que a gente já comentou, tá? Essa região de transição do potencial de Flade até uma região de corrente mais baixa aqui, né? E um valor de potencial aqui embaixo, né? Em alguns livros, né? A gente define essa região de transição de passivação. Se vocês observarem em um slide anterior, ele definia que a partir do potencial de Flade eu tinha passivação. Mas olha, se eu tiver com essa corrente aqui, indicada pela seta, essa corrente é muito maior do que a corrente de corrosão, que seria alguma coisa por aqui. Então, como é que eu vou dizer que o material está passivo, né, nessa região? Né? Então, é mais correto a gente definir essa região daqui até aqui como região de transição ativa-passiva. Ou seja, eu estou mudando da região ativa para a região passiva aqui, ó, tá? Então, essa seria a transição de ativo-passiva. E essa região de potencial daqui a aqui seria a nossa região passiva, né? E que tem uma corrente média aqui, uma corrente passiva, que seria a corrente dessa região, tá? Nem sempre essa região é bem linear, ela pode ser uma curva, tá? Depende do material, tá? Do meio, né? Tá? Então, essa seria a nossa região passiva. E alguns materiais, né? Dependendo do meio, né? Conforme a gente vai aumentando o potencial, né? A região passiva ela permanece até chegar num determinado ponto aonde a corrente pode aumentar. O motivo de aumentar essa corrente aqui, ó, tá? Como está representado, pode ser mais de um, tá? E essa região a gente costuma chamar de transpassiva.
Se ela é transpassiva, significa que conforme for aumentando o potencial, esse potencial rompe o filme passivo e a corrente de corrosão passa a acelerar novamente, né? E aí a gente tem essa resposta de novo de E por I aqui, aumentando a corrente significativamente. E a gente está tendo corrosão. Eu posso estar tendo corrosão generalizada na superfície do eletrodo, né? O nosso eletrodo de trabalho na peça que eu estou estudando. Mas tem outras situações que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, essa região transpassiva, tá? Como eu comentei, a gente pode chamar ela também de região de pitch, tá? O que significa daí? Que o aumento da corrente não é por causa de uma corrosão generalizada na superfície. O aumento da corrente é porque o filme passivo falhou pontualmente, em alguns pontos apareceram corrosão bem localizada, formando aquele pitch, formando como se fosse uma perfuração na superfície do material, né? E aí, nesse caso, a gente chama de potencial de pitch. Como a curva está apresentada aqui para vocês agora, né? Só de olhar a curva, a gente não sabe se foi transpassivação, né? Ou se foi pitch. Eu precisaria observar a amostra depois do ensaio para poder saber, tá? Mas, como a nossa curva é uma curva de polarização cíclica, a gente pode ter alguns indícios que indicam que isso é corrosão localizada, né? Por pitch ou outro tipo. Bem, dando continuidade, né, na curva de polarização potentiodinâmica cíclica, a gente faz uma varredura do potencial do E-core até um potencial elevado e depois retorna com a mesma taxa de inclinação. Ou eu posso começar, inclusive, num potencial catódico, como é o caso dessa curva, né? Aqui a gente começou num potencial catódico, né? Começou nessa região aqui, ó, tá? Outros casos eu poderia começar daqui, né, a partir do OCP direto, né? Tá? Isso depende do objetivo, né? Eu perderia a região de Tafel se eu começasse do OCP, né? Bem, dando continuidade, né? Tá? A gente vai inverter agora o potencial, já que é uma curva de polarização potentiodinâmica cíclica. Cíclica indica que a gente sobe o potencial e depois retorna o potencial com a mesma inclinação, com a mesma velocidade de varredura, né? E aí a resposta do material pode ser diversa. Nessa curva que nós estamos analisando, né? O que aconteceu? Quando eu estou diminuindo o potencial, a corrente começa a diminuir. Perdão, o potencial está diminuindo, mas a corrente não diminuiu, né? Você pode ver que a corrente permaneceu constante aqui até um determinado valor, depois ela começou a diminuir. É um comportamento típico essa situação. E quando a curva de volta, de retorno, cruza, ou seja, se iguala à curva de subida, tá? A gente tem um potencial que a gente chama de potencial de repassivação. Então, olha só, se nucleou o pitch aqui, tá? Quando eu danifiquei a superfície aqui, né? Teve uma corrente alta, a corrente foi aumentando, então eu fui provocando corrosão na superfície do material. Aí cheguei num potencial, eu reverti, né? E a corrente, depois de uma certa redução de potencial, ela começa a reduzir e ela cruza a curva de subida, né? Ou seja, ela se igualou. Ou seja, nessa situação agora, eu tenho uma corrente igual a que eu tinha na subida, tá? Então a gente define isso como potencial de repassivação. Na prática, o nosso material, mesmo que algum dano seja causado na superfície, ele conseguiria repassivar. Então, assim, se eu fizesse o risco na superfície, mecanicamente, na superfície do meu material, ele conseguiria repassivar aqui. Agora, se eu já tivesse nessa região, se eu fizesse um risco, e promovesse uma falha no filme, né, o potencial começaria antes, né, ele começaria na hora que eu risquei ali, né, tá? Então, aqui um pitch não consegue repassivar. Aqui uma falha na película, um pitch, repassivaria, né, nessa região. Então, é uma região bem interessante para nós. Outra coisa, essa esterese, né, quanto menor foi essa esterese, né, é, quanto menor a esterese, melhor a resistência à corrosão. Quanto maior a esterese, pior o comportamento de corrosão, né?
Então, a gente chama de ER aqui, tá? E aqui, reproduzindo tudo, né? Tá? A gente tem as identificações para vocês, né? Só voltando, né? Porque eu falei aqui que quanto maior a esterese, menor a resistência à corrosão. Quanto menor a esterese, melhor a resistência à corrosão, tá? Outra coisa, né? Importante, né? Na região transpassiva, tá? Se a curva voltou por baixo, como a gente está vendo aqui, e tem um R, isso implica, né, que o comportamento na volta foi pior do que o comportamento na subida. Se o nosso material tivesse só crescendo o filme passivo, ele estaria com uma resistividade cada vez mais alta, né, e a curva não deveria ter um comportamento pior. Ó. Essa aqui é pior, porque a corrente é muito maior do que a corrente que eu tive na subida. Ó. Tá? A curva deveria voltar por trás, se o filme tivesse intacto, né? Tá? Então, se o filme tivesse intacto, a corrente voltaria aqui por trás, tá? E a gente não teria um ER, porque o ER seria igual o potencial de nucleação de Pitts se ele presente, né? Tá? Ou esse EP poderia ser outra coisa, como eu vou comentar, e está indicado aqui do lado, tá? Bem, mas esse potencial ele pode ser de pitch ou de fresta, né? Eventualmente a montagem para o ensaio, né? O O-ring que está tentando isolar uma área, né? A célula que a gente está trabalhando pode estar provocando uma fresta, né? Então esse ponto aqui, antes da gente observar a superfície, né? Ele poderia estar associado a pitch ou a fresta ou as duas coisas, né? A gente não tem exatamente o que é que está se formando, precisa observar a superfície, como eu tinha comentado anteriormente. Tá? Bem, essa região de transpassivação, ela também pode ser provocada pela hidrólise da água, né? Porque assim, se na superfície do meu eletrodo, lembrem que o potenciostato médio é o somatório das correntes anódicas e catódicas. Então, se na superfície do meu eletrodo, conforme eu aumento o potencial, eu atingir o potencial onde a água hidrolisa, 2H2O, formando 4 elétrons, mais 4H+, mais O2, ou seja, eu estou hidrolisando a água, tá? Esses 4 elétrons são responsáveis por esse aumento de corrente, ou seja, não é o metal que está gerando o elétron e indo para o meio, né? É uma outra reação catódica que passou a acontecer na superfície do eletrodo de trabalho. Então, isso aqui não seria provocado pela transpassivação, ou seja, pela corrosão generalizada do material, ou por algum tipo de corrosão localizada na superfície do material, tá? Nessa situação aqui. Então, mesmo com o aumento de, o material continua passivo, age como um eletrodo inerte, né? Se fosse essa reação acontecendo, na hora que eu começasse a inverter o potencial, daí a tendência é que essa curva volte aqui por trás e não volte aqui pela frente, por baixo, né? Comportamento de materiais passiváveis em 3 condições diferentes, né? Então, ó, essa curva é a curva do nosso material, a curva anódica do nosso material. E é o material que apresenta passivação, né? No meio. Então, assim, se a curva catódica for a 1, eu teria essa corrente de corrosão, né? Eu teria uma corrente de corrosão determinada aqui e um I, né? Mas se a curva catódica for essa, né? A gente poderia ter uma situação de corrente aqui, ou aqui, ou aqui. Tá? E se a curva catódica for a 3, né, eu poderia estar na região passiva. Tá? Então, dependendo da agressividade do meio, o meu material poderia estar tendo corrosão, poderia estar tendo uma corrosão maior, ou poderia estar numa região passiva. Tá? Bem, vamos analisar essas curvas, tá? Fazer esse exercício, né? Que aqui são apresentadas curvas de polarização de materiais passiváveis, né? A curva é um pouquinho diferente que a gente viu, porque ó, a região ativa aqui
quando ele chega aqui na passivação, não acontece uma queda de corrente, mas a corrente fica estável. Mas olhem que essa corrente é menor que 10 na menos 5 ampere por centímetro quadrado, que eu tinha comentado com vocês, né? Que é menor do que 10 microampere por centímetro quadrado, né? Que é uma corrente muito baixa e eu estou numa região passiva. Então, isso depende do meio, né? O aço inox, né, em meio de cloreto, ele não tem aquele potencial de Flad bem definido, né? Que ele sobe na região ativa e depois tem uma região de transição ativa e passiva, né? Em meio de cloreto, não é comum ter aquela região, tá? Mas eu teria aqui a região catódica, esqueci de comentar, né? Importante. Observem que essa curva agora, o E está no eixo X e o I está no eixo Y. Como eu comentei com vocês, né? Pode ser feito das duas formas, né? É comum alguns pesquisadores trabalharem I por E e outros E por I, né? E a gente tem que aprender a analisar, né? Então, ó, potenciais mais baixos, aqui é a região inerte, a região catódica. Daqui para frente, a gente tem a curva anódica. Essa aqui seria a curva anódica do nosso material. Observe que o nosso material aqui no ensaio verde, né, da curva verde, que seria o SHTPN, né, que está identificado como SHTPN, o retorno volta, né, e não cruza a curva, né, ele não cruza aqui, ou seja, eu não tenho potencial de repassivação. O potencial de repassivação vai acontecer na região catódica, ou seja, esse material não repassiva. Ele está num meio agressivo que, se ele falhar, né, ele vai sofrer, o pitch vai se desenvolver, tá? Ele não tem uma região realmente de proteção, tá? Apesar de ele ter uma região de passivação, qualquer dano mecânico aqui levaria a um aumento significativo da corrente, tá? Mas o que a gente quer fazer nesse exercício, a gente quer comparar a curva do material nitretado, do material que sofreu SHTPN, com o material não tratado, que seria a curva preta, tá? E a gente quer saber qual superfície é mais nobre. Qual desses materiais? O não tratado com SHTPN ou nitretado é mais nobre, né? As curvas foram obtidas em solução de NaCl 3,5%, com varredura de 1 mV por segundo, né? O aço é o AISI 409, nitretado a 520 graus Celsius, né? E o SHTPN é o aço nitretado depois de submetido a um tratamento termo de solubilização. A gente solubiliza esse nitrogênio que foi introduzido por nitritação na superfície, né? E o untrtreated, né, seria a condição de fornecimento, a condição recebida que não tinha nenhum tipo de tratamento feito no nosso laboratório, tá? Bem, vamos analisar aqui. Antes de eu colocar aqui todas as informações, né? O que a gente consegue perceber? Qual material é mais nobre? Ó, esse potencial é menor. O verde tem potencial mais alto. Quanto mais alto, mais nobre, né? Tanto que a região inerte é a região aqui para baixo, ó. Esse material verde, ele está inerte nessa região, né? Essa curva do preto é a curva da volta, né? O verde e o preto, ele sobe pela mesma posição, né? Tá? Então, vamos comparar o verde com o vermelho. Nesse potencial, o verde está na região passiva. E nesse potencial, esse material está com uma corrente bem alta, né? E ele está numa região de corrosão intensa. Ok? Bem, o mais nobre, né, é o verde e o preto. Ok? Então, qual tem maior potencial de pitch? Tá? Maior potencial de pitch, olha só, o potencial de pitch ele é caracterizado pela transição da região ativa para a região transpassiva. O verde teria potencial de pitch aqui. O preto, né, que seria o não tratado, teria potencial de pitch nessa região. Então, maior potencial de pitch é para o material não tratado. Tá? E esse aqui, a gente não identifica um potencial de pitch nele, né? Provavelmente ele está tendo corrosão generalizada direto, né? Ou pitch já desde o início. A gente não consegue ter certeza. Porque a corrente aqui já é valores bem mais altos e ela aumenta significativamente com o aumento do potencial. Qual material apresenta uma faixa mais extensa da região de passivação? Novamente, na região de passivação,
é essa região linear aqui, ó. O preto tem uma região linear mais extensa, maior, né, do que o verde. Então, o material não tratado também é um material com melhor desempenho. Tá? Aí, de forma geral, aqui nesse caso, qual material tem melhor desempenho em corrosão? Bem, considerando que o não tratado tem maior potencial de pitch, potencial de corrosão igual ao do SHTPN, né? E taxas de corrosão aparentemente parecidas, né? Que seria pela análise aqui da região de Tafel, né? A gente consegue inferir que o material não tratado tem melhor comportamento aqui dos três analisados, né? A gente também verifica, né, que nessa região aqui, tá, o não tratado ele teve uma tendência de produzir um potencial de repassivação, né? Ó, a corrente caiu, né? Mas ele não conseguiu cruzar aqui embaixo, mas ele caiu aqui para valores bem baixos, né? Tá? Então, ele teve uma tendência de criar uma região de passivação, enquanto que o verde não, né? O verde ele vai direto lá para a região catódica. Vamos ver aqui outras curvas de polarização experimental, né? Obtida para aços inoxidáveis, tá? Que foram imersos em solução de 40% de NaOH a temperatura ambiente. E a gente tem aços diferentes. O A é um aço 18 cromo, 25 níquel e 3 molibdênio, né? Que é austenítico. Tá? Isso aqui seria um aço super austenítico, né? Com teor de cromo elevado, e ele tem um excelente comportamento de corrosão. Região ativa, né? Aqui a gente vem para a região passiva, tem a região passiva que é a região A, aqui o potencial de nucleação de pitch, e ele está dizendo que existe uma nova tendência de repassivação, né? Isso pode acontecer com o aumento do potencial em alguns materiais, mas depois a corrente aumenta de novo, né? E esse aumento de corrente agora está associado à evolução de oxigênio e de hidrogênio, né? Ou seja, a hidrólise da água que a gente tinha comentado agora há pouco, tá? Bem, o material B, né? Ele tem mais cromo, né? Só que a microestrutura dele é duplex, né? Ele tem austenita e ferrita, né? Ele tem duas fases, né? E o comportamento dele, a gente pode ver pela curva B, que as correntes estão um pouco à direita da curva A. Ou seja, o comportamento de corrosão dele é pior do que o A, né? Mas o potencial de pitch é parecido, né? Então, ele tem um comportamento pior, mas não é, assim, um absurdo, né? Mas o comportamento de corrosão aqui é pior do que o A. Já na curva C, a gente verifica aqui que essa liga é uma outra liga, né? 20 cromo, 12 níquel, 3 molibdênio, mas essa microestrutura, além dela ter a fase austenita, ela tem uma outra fase que se chama fase sigma. E aí a gente precisa abrir um parêntese aqui e comentar com essa fase sigma, né? Se alguém tiver mais interesse em conhecer essa fase, pode também dar uma olhada no trabalho de doutorado do João Mark, que trabalhou com nós, né? Ou do TCC do Pedro, né? Né? E a gente vai verificar que essa fase sigma é uma fase rica em cromo, né? E quando ela absorve uma quantidade grande de cromo da matriz, né, do metal que a gente está estudando, né, essa fase empobrece a vizinhança ali em cromo, ela diminui, né, ou piora o comportamento de corrosão da liga, né? Às vezes até impedindo que ela passive ou causando até outros tipos de corrosão localizada como intergranular, tá? Então, a presença dessa fase, né, piora significativamente o comportamento. Pode ver que a curva C está mais à direita ainda do que o B, né? E o D, né, ele tem um teor de cromo muito alto, né? Deveria ter uma resistência à corrosão muito alta, né? Não me lembro se eu comentei com vocês, né? Mas o teor de cromo é um dos principais elementos, né, responsáveis pela resistência à corrosão dos aços inoxidáveis, tá? Contudo, esse cromo obrigatoriamente precisa estar na condição solubilizada, né? Ele tem que estar em solução sólida na nossa matriz. Se ele não tiver em solução sólida na nossa matriz, tá?
ele não traz o benefício de proteção, que é o caso, a liga com maior teor de cromo, ela tem fase sigma como a liga C, e ainda tem precipitados, né, de carboneto de cromo, né? Pode ver que a concentração de cromo nesse carboneto, se a gente for fazer a porcentagem em peso, né, 7 átomos de cromo para apenas 3 de carbono, que tem uma massa muito menor que o cromo, né? Isso aqui dá um teor de cromo altíssimo nesse carboneto. E aí tem o pior desempenho, tá? Isso aqui a gente está colocando só para poder verificar que a gente tinha comentado, né, lá já atrás, lá, né, que o I menor do que 10 microampere por centímetro quadrado, ou nas outras unidades aqui, né, indica passivação. Então, a princípio, passível mesmo só está o material A, né? E o B, né, também, né? Os outros materiais, eles não conseguiram passivar, né? Mesmo com essa queda de corrente, essa corrente aqui ainda está produzindo uma taxa de corrosão significativa nesses materiais, né, no C e no D. Tá? O B e o A, né, teria correntes aqui menor do que 10 a menos 5 aqui, ó, ampere por centímetro quadrado, né, e aí ele teria uma região passiva aqui, né, teria uma região que a gente poderia considerar passiva. Tá? Esse valor aqui equivale a mais ou menos 0,025 milímetro por ano, né? E o Fontana considera 0,02 milímetro por ano, né? Que seria 2 microampere por centímetro quadrado, né? Tá? Seriam regiões passivas, né? Tá? Bem, e o que é esse pico que aconteceu aqui, ó? Esse 0,4 volts, né? A literatura associa que a presença desse pico que aconteceu aqui está associada à dissolução dessa fase sigma, né? Esse aumento de corrente que acontece aqui está associado à dissolução da fase sigma, né? Então, isso seria um indicativo da presença de sigma no material. Tá? E esse potencial aqui, né, esse aumento de corrente que a gente está vendo aqui, estaria associado, né, em 0,23 volts, né, ou 230 milivolts, a presença do carboneto aqui do cromo 7C3, tá? Que é mais pronunciado no caso do material B, da curva D. Bem, as principais limitações das curvas de polarização, né, é o fato delas serem independentes de alguns fatores, né, como a gente vai comentar aqui, né. Primeiro, né, se a gente fizer a curva de polarização no sentido do ECOR para a região anódica, ou começar na região anódica para a região ECOR, né, isso vai dar diferença no resultado, né? Tá? Então, o sentido em que é feito o levantamento, né? Isso acaba interferindo, né? Outra coisa, a velocidade com que você faz o varrimento no método potenciocinético, né, ou dinâmico, né, ou do tempo tal, né, do incremento do potencial no método potenciostático, né, isso também pode interferir na resposta. Lembra que quando a gente olhou lá no método potenciostático, né, se eu mudasse o tal, que era o tempo que eu levava para fazer a medida, eu tinha valores de corrente diferentes. Então, a velocidade de varredura ou esse tempo tal, né, acaba interferindo no valor da corrente que a gente está medindo. Então, a corrente é dependente da taxa de varredura. Então, se eu for comparar materiais, eu tenho que fazer com a mesma taxa de varredura, né? E de preferência que essa taxa de varredura seja relativamente baixa, né, para que a gente tenha condições de obter o comportamento de toda a curva. Ó, o sentido de varrimento que a gente tinha comentado, né? A curva B, eu comecei polarizado num potencial alto aqui em relação ao CP e vim diminuindo. E as bolinhas vazias, né? A gente subiu o potencial. E a gente pode ver que as duas curvas não são exatamente idênticas, né? Elas estão próximas, mas não são idênticas, né? Ou seja, o sentido de varrimento acabou interferindo, né, no resultado, né?
Essas curvas foram obtidas num aço carbono, né, no meio com 4% de NaCl, até ambiente estagnado, né? Os degraus foram de 10 milivolts, né? E o tal de 1 minuto, né? No método potenciostático aqui, né? A curva A de catódico para anódico, né? De catódico para anódico, né? E a curva B de anódico para o catódico, como eu tinha comentado. Bem, a gente falou da velocidade de varrimento, né? Da velocidade de varredura, né? Então, aqui tem duas curvas de polarização experimentais anódicas de ferro em solução 0,75 normal, numa solução de NaHCO3, né, com pH 9, desaerada, né, a temperatura ambiente, né, e foi feito com velocidade de varredura de 30 e de 80, né. Olha só as curvas, a curva de 30 e a curva de 80 é diferente. E o aumento da velocidade de varredura faz o quê? Aumenta a corrente, né? A curva de 80 está mais para a direita, com valores de corrente mais alto do que a curva da esquerda. A gente percebe que, assim, dá a sensação de que as curvas têm um comportamento parecido, né? Mas houve um erro, né, na obtenção da corrente, né, ou uma alteração da corrente em função de aumentar a velocidade de varredura, tá? Mas, ó, esse ponto aqui, ele praticamente não é identificável aqui na curva, né? Tá? Enquanto que esses daqui já são possíveis, né? Então, às vezes também omite alguma reação, alguma das reações que podem ter uma cinética mais lenta. Se a gente faz uma varredura muito rápida, a gente pode não perceber, tá? Se eu aumentar mais a velocidade, eu poderia não ter esses lombos aqui, ó. A curva ter um comportamento mais alto, que assim, fazer sem identificar esses lombos, né? Tá? Bem, o circuito elétrico equivalente, né, da corrosão, né, da região anódica de um material, né, de uma interface metal-eletrólito, né, de uma dupla camada, pode ser dado por esse circuito aqui, né? Esse aqui é um circuito simples, né, que em alguns casos a gente consegue associar ele ao que está acontecendo na superfície do material, né? Onde o RE, né, seria a resistência do eletrólito, né, a resistividade elétrica do meio eletroquímico que a gente está imerso, né? O RP seria a resistência de polarização do nosso material, né, tá? Que está intimamente relacionado com a resistência à corrosão do nosso material, né? Inclusive, a gente, fazendo a polarização linear, a gente obtém um valor que seria equivalente a esse RP, que a gente usa para determinar a corrente de corrosão, né? E a capacitância da dupla camada. Quando a gente falou lá na dupla camada, a gente viu que a dupla camada tinha cargas, né, no metal, por exemplo, negativa, se ele é ânodo, né, e íons positivo no meio, né? Essa carga positiva e negativa gera um capacitor, né? E essa aqui é a capacitância desse capacitor, tá? Bem, considerando esse circuito, né, vamos para o próximo slide. Né? Tá aqui o nosso circuito que a gente acabou de falar, né? Então, o RE é igual à resistência elétrica do eletrólito, RP é a resistência à polarização, e a CDC aqui seria a capacitância da dupla camada, né? E E é o potencial, né? Tá? E delta I aqui seria a corrente, tá? E a solução para esse circuito elétrico, tá? Lá da elétrica, né? Delta I, né, a variação de corrente que a gente vai medir aqui, tá, que a gente vai medir aqui, tá, é igual a delta E, a diferença de polarização que a gente aplicou, dividido pela RP mais RE, ou seja, RP mais RE, vezes 1 mais RP sobre RE, exponencial de menos o tempo, né, dividido por R, né, CDC, tá? Onde R, né, é igual a uma relação entre as resistências RP e RE, tá? Que seria esse valor de R aqui, tá? Então, eu consigo ter uma relação de ΔI, né, para esse circuito em função do tempo, tá?
que está aqui a nossa relação. Um circuito, né, igual a esse, tá? A curva de decaimento da corrente com o tempo, T, é obtida através da equação acima, né, que a gente tinha colocado. Se a gente considerar ΔE igual a 10 milivolts, tá? RP, né, igual a 100, a resistência da solução igual a 10, né, substituindo aqui nesse R, que vem aqui, substituindo todos os valores nessa equação, né, a capacitância de 0,5, tá? A gente vai ter uma curva de ΔI por tempo, tá? O R seria esse, T variando de 1 a 64, a gente tem essa curva aqui, ó, tá? Então, essa aqui é a curva. Observem que essa curva é parecida com aquela que a gente mostrou quando a gente comentou do método dos degraus, né? E você aumenta um potencial E, e aí faz a leitura da corrente. A corrente dá um pico e depois ela cai. É o que a gente está vendo aqui, ó. Isso é a resposta de um circuito. Então, essa resposta da corrente com o tempo é característica de um circuito elétrico. E o nosso material imerso no meio eletroquímico, ele também tem uma resistência que é a dificuldade do metal se dissolver, né, e ir para o meio, né? Isso tem uma resistência a isso, pode ter uma presença de filme, né? A gente tem uma capacitância que é formada pela dupla camada, a gente tem uma resistividade do eletrólito, né? E todas essas coisas acabam gerando uma curva parecida com essa. Observe que para t igual a zero, né, ΔI igual a ΔE sobre RE, né? E para t tendendo a infinito, ΔI igual a ΔE sobre RP mais RE, tá? Na nossa curva aqui, tá? Resultado, né? Quanto menor o valor de tal, maior a velocidade de varredura, né? Maior o valor de ΔI e maior a influência da resistência do eletrólito RE, né? Se a gente usa um tempo muito curto, né? Tá? O ΔI está mais associado ao RE do que ao RP, né? E isso é ruim, né? A gente acaba não conseguindo medir a resistência à polarização, que é o que a gente quer determinar, que é o que a gente pode usar para determinar as correntes de corrosão. Para um sistema genérico de corrosão, cuja curva de polarização experimental é similar à da figura 1, né? Então, aqui a gente levantou a curva sem aplicar o módulo, né? Então, a gente teria esse formato de curva, tá? Ao aplicar o módulo, né, a gente teria o plot de Tafel, né? Aí aqui as correntes católicas se tornaram positivas, né? Então aqui a gente tem uma ilustração esquemática da corrosão de um metal, cujas reações católicas e anódicas são controladas por ativação. Como ela é controlada por ativação, elas são lineares na região de Tafel, tá? De acordo com Wagner Traud, né? Tá? E core, né? O I sendo igual a I core, a gente vai ter aqui que ΔI é igual ao I core, né? Vezes uma exponencial de 2,303 vezes ΔI sobre beta A, menos a exponencial de 2,303 ΔI sobre beta C, tá? A gente não vai deduzir, mas essas equações elas são usadas para prever as correntes e elas são usadas para a gente interpretar as curvas, né? Bem, se a curva não é linear, né, lá no plot de Tafel, né, isso é em função, a gente já comentou, inclusive, da adsorção específica e da polarização de concentração, seria duas coisas comuns que podem alterar a linearidade. Tá? Não tem muito o que fazer quando isso está acontecendo, porque isso faz parte do processo, né? Essa distorção, essa polarização por concentração, são coisas comuns de acontecer nos processos de corrosão, e eu não tenho como eliminar isso, né?
então eu vou ter uma dificuldade de determinar corretamente o beta A e o beta C, porque a teoria, né, não está considerando essa distorção específica ou a polarização por concentração. Mas se for causado pela queda ômica, né, aí a gente tem uma solução, que é o que a gente vai ver aqui, né? Se está associada à queda ômica que acontece entre o eletrodo de referência e o eletrodo de trabalho, ou seja, a resistividade que existe entre eles dois, né? Tá? Então aqui, ó, o ΔE igual a ΔA mais R ΔI, né? E o R é a nossa queda ômica, tá? Então, a gente pode determinar essa queda ômica e pode corrigir a curva, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho a curva de polarização catódica de um aço 1020, né, ISI 1020, em uma solução normal de H2SO4, com e sem compensação da queda ômica, né? O bom é que a maioria dos potenciostatos mais modernos, né, eles já fazem essa compensação. Ele mede a resistividade do meio e corrige, né? Ele determina esse valor e corrige, né? Então aqui a curva com as bolinhas cheias, né, é a curva com queda ômica compensada. Pode ver que ela é um pouco mais linear do que a curva das bolinhas vazias, né? Tá? Então, a gente pode compensar, né? Nesse caso, né? E a maioria dos potenciostatos atuais já faz isso automaticamente. Bem, a gente terminou, então, os assuntos relacionados à aula 2, né? E obrigado.